Muito obrigada pela vossa maciça participação neste evento solidário que reverte a favor do Hospital Pedro Espano, devido a esta terrível pandemia da Covid-19. Gostaria de agradecer ao Carlos Falcão e muito obrigada, é um honroso convite. E também a toda a comissão organizadora. Parabéns, estão todos mesmo de parabéns. Vou moderar esta mesa de 4 especialistas em ortodontia e para mim é uma honra estar entre tão prestigiados colegas. Este debate intitula-se Onde está o limite da ortodontia? E vai ter então a participação de Teresa Pinto como moderadora e eu, o Eugénio Martins, o João Cerejeira, a Paula Amorim e o Marcos Veiga. Pediram-me para... Só um bocadinho. Desculpem, estas coisas acontecem no direto, ok, já está. Pediram-me para fazer uma breve apresentação em prol, digamos assim, daquilo que será as vossas questões para o debate. Escolhi vários casos, desde o tratamento intersectivo até à parte multidisciplinar, de ortorreabilitação, ortopério, problemas esqueléticos, e vou levantando algumas questões à medida que vou apresentando os casos. Só tenho apenas 5 minutos, que é mesmo muito pouco, portanto vou ser muito sucinta. O que realmente importa é as questões que vão sendo colocadas por vocês, para que os meus colegas debatam essas mesmas questões. Aqui podemos ver um caso de tratamento intersectivo, tratado um com a técnica convencional, em 2006, e outro com Invisalign First. Podemos ver que nesta técnica da convencional, com tratamento ortodôntico convencional, num caso com muita falta de espaço devido à erupção ectópica dos molares, foi tratado com aparelho extraoral, com um rotator, com um degainer, e depois, quando erupcionaram todos os agiamentos dentários, foi tratado com aparelho fixo bimaxilar. Este outro caso em que temos também falta de espaço devido à erupção ectópica dos molares, podemos ver aqui a impactação do segundo pré-molar devido mesmo a esta falta de espaço e também uma erupção ectópica do incisivo lateral. 18 meses de tratamento e podemos ver então este caso nesta fase após os 18 meses de tratamento com o Invisalign First. Outro caso, relativamente a uma classe 2, numa fase de crescimento, em que a questão que se coloca é até onde o limite dos alinhadores em termos da ortopedia e mesmo como aparelho funcional, utilizando, como neste caso, as Precision Wings. Foi também utilizado um Trainer for Kids por causa da componente miofuncional e temos então um antes e um depois, 18 meses de tratamento. E a questão é mesmo até onde o limite dos alinhadores em termos da ortopedia e da função. Relativamente a problemas esqueléticos e quando estamos a tratar ortodonticamente do ponto de vista de camuflagem, existem questões, será que só os alinhadores são suficientes para tratar este tipo de maloclusão? Ou é necessário acessórios? E a ATM, como neste caso, em que temos um problema de disfunção temporomandibular, temos que tratar, e este caso foi tratado, como podem ver aqui, na ortopantomografia, com mini implantes na arcada inferior, em que foram fundamentais para efetuar o controle do plano oclusal e permitir esta alteração, quer do ponto de vista dentário, como podem ver aqui, em que houve uma melhoria significativa da componente dentária, mas também da componente da estética facial, como podem ver aqui no antes e depois. Na sobreposição da cefalometria, podemos ver aqui também uma melhoria do posicionamento do mento. E, portanto, a questão é mesmo a oclusão funcional, estabilidade destes casos, até onde é que os alinhadores podem ir em termos de
intrusão dos dentes posteriores. Outro caso, também um caso de camuflagem, um caso bastante de gravidade bastante acentuada, em que nós temos uma classe 3, temos uma compensação muito grande dos incisivos inferiores e, portanto, foi tratado também com alinhadores, com mini implante, no sentido de ajudar a resolver esta situação, e podemos ver a melhoria significativa da componente dentária e também da componente da estética facial. E da mesma forma que eu levantei há pouco a questão em relação à mordida aberta esquelética e classe 2, é a mesma situação. Acessórios nestas situações, até onde? Qual o limite de apenas alinhadores? E a estabilidade destes casos, como é que fica? E a contenção? Sim ou não? E se sim, que tipo de contenção? São estas as questões que eu vou deixando para o debate. E nos casos de ortopédia, quais são as vantagens dos alinhadores neste tipo de correção? Como fazer o controle radicular? Será que é uma vantagem os alinhadores em problemas periodontais? Quais são os cuidados que temos que ter nestas situações? E os enxertos, antes e depois? E relativamente ao convencional, será que nós temos uma situação em que com os alinhadores os enxertos podem ser colocados depois? E no convencional? É esta a questão que eu deixo. Temos aqui um caso com uma perda de inserção muito acentuada nos incisivos, nos caninos e mesmo no premolar, com um controle do plano oclusal, e é fundamental percebermos até onde é que podem ir os alinhadores neste tipo de problemas. Outro caso de ortopédio em que toda a gente gosta de ter a formação das papilas dentárias, quais são os cuidados que temos que ter com os alinhadores para que haja efetivamente uma melhoria funcional da parte periodontal, nomeadamente na formação de papilas dentárias, os enxertos da mesma forma antes ou depois, e toda uma componente envolvente da pério que é fundamental em todos estes casos de ortopério. E nos casos de ortorreabilitação? Estes casos que acontecem devido a uma perda de sustentação, uma perda acentuada da dimensão vertical, e reparem a biprotrusão inerente a este tipo de perda de dimensão vertical, e uma curva de SPI acentuadíssima. Até onde é que vai a reabilitação para nos ajudar, nós ortodontistas nestes casos? O fundamental que é uma reabilitação provisória, como vemos aqui, e podem ver aqui este desgaste nestas coroas no sentido de melhorar a minha intervenção na ortodontia, e com isto e com o multidisciplinar nós conseguimos transformar não só uma componente dentária, uma estética dentária, mas também uma estética facial, e rejuvenescer esta paciente. E, portanto, a questão é, será que os alinhadores nestes casos limitam a nossa intervenção ou facilitam? E neste caso em que nós temos um problema muito, muito grave, em que há perda de um implante e uma perda de inserção muito acentuada devido aqui a um problema inflamatório inerente a este implante, foi removido o implante. E como é que nós trataríamos uma situação destas com convencional, com alinhadores? Os alinhadores facilitaram ou complicaram? Será que nós conseguiríamos tratar este caso apenas com convencional? Ou será que mesmo com alinhadores temos que recorrer, nomeadamente, como neste caso, aos mini implantes para nos ajudar no controle do plano oclusal? Reparem que é fundamental termos uma percepção de que efetivamente aqui precisamos de extruir do lado esquerdo, precisamos de extruir estes dentes, como podem ver aqui a linha amelocimentária, com a extrusão destes dentes, e do outro lado há que ter uma situação multidisciplinar, há que haver diálogo entre a equipa, no sentido de intruir também este lado e
planearmos um controle do plano oclusal conjunto. E os alinhadores, neste caso, facilitam com tantas coroas que nós temos? Será que o convencional não seria a melhor atitude para este caso? É estas as questões que eu deixo no ar para haver em termos de debate. E estes casos, como eu escolhi um caso em que temos inclusão do canino, temos vários dentes ausentes, o 16, o 24, o de 46. Foi necessário também extrair este dente porque a paciente tinha uma biprotrusão, como podem ver aqui, e foi necessário técnicas auxiliares e podem ver aqui que recorremos no primeiro quadrante à colocação de implantes. Será que com isto nós, e com a colocação dos alinhadores, facilitou a minha intervenção? E os implantes? E os brackets? E os mini implantes? Compliquei? Ou será que os alinhadores foi no sentido de facilitar, ou eu estou a complicar o meu tratamento para ter este resultado, como podem ver aqui? E, portanto, são estas as questões que eu deixo no ar, é o limite dos alinhadores, até onde nós podemos ir com as nossas correções, é mais uma técnica? Será que a ortodontia é alinhadores, o futuro? São estas as questões que eu deixo no ar e então passo a expor